pessoal, e retornamos 2024 com o nosso podcast maravilhoso. E muito obrigada, Dani, por você ter recebido esse convite abrindo 2024 no Imobcast. Primeirão? Primeirão já chegando com o pé na porta. Vamos lá. Você foi minha convidada especial, você sabe que você é muito especial. Tá vindo aqui, a gente já tinha gravado no anterior, mas Verdade. esse é com chave de ouro. Abrindo a porta de 2024 com muitas certezas maravilhosas, tá? Então eu agradeço de coração. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, tá quente. Ô, Dani, vamos começar. Como que você falou assim, vou ser corretora de imóveis? Como que foi esse começo aí? É assim, todo mundo fala assim, né? Tem uma frase que isso daí depois de muito tempo trabalhando que eu comecei a observar a diferença de ser, né? Falar assim, eu virei, né, corretor. Eu falo que ninguém vira. Ninguém é metamorfo aqui, né? Você se torna, né? Você se torna advogado, você se torna médico, você se torna corretor. Eu, no meu caso, foi uma situação até meio delicada, porque eu vim do Paraná, isso lá em 2002, engravidei logo que eu cheguei. Então, assim, eu falei assim, putz, eu vim com encaminhado já, né, com carta de recomendação para trabalhar em banco e tal. E eu trabalhava em secretaria acadêmica lá. E aí, engravidei na primeira semana. Eu falei, cara, ninguém vai entregar. Que eu vou fazer? Não, ninguém vai entregar uma mulher grávida. Até hoje Num é assim. lugar onde todo mundo perguntava assim, você é filho de quem, né? E não tinha, cara. Eu falava assim, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, né? Porque eu não tinha referência aqui em Cuiabá. Absolutamente nada de referência. E o meu marido começou a trabalhar na Toyota. Como eu sempre fui de conversar bem e tal... Bastante, né? Bastante. E aí, eu falei assim, você tem várias formas de fazer amizade, network, né? Falei, ou você está na academia, ou você está numa escola, eu já tinha passado essa fase, ou você está num cursinho, numa faculdade, sempre num coletivo. E eu não tinha esse coletivo. Eu falei, cara, eu vou ter que bater de porta em porta, até aí, beleza. Mas como que eu vou fazer isso grávida? E com 2 filhos pequenos, né? Aí, beleza. Falei, não, nesse período, botei na minha cabeça que não ia conseguir e fiquei cuidando dos meus filhos e deixando mais novinho chegar, né? Deixando mais novinho chegar. Só que eu ia indo no trabalho do meu marido, que ele trabalhava na Toyota. Então, lá tinha um monte de gente. E aí, nisso daí, eu ia um pouquinho antes dele ir embora, eu ia lá, chegava com o pessoal, conversar com o pessoal que estava saindo, ou ia de manhã, deixava ele e tomava um café e saía. Eu sempre dava um jeito. No sábado, que era mais descontraído, ficava conversando com o pessoal. E, com isso, o supervisor de venda dele, na época, observou. Antes disso, eu até tinha passado por uma entrevista, sabe? Só que o cara me botou lá embaixo. Eu tinha já ganhado meu filho, aí eu já tinha... Coitada da mulher. Não, cara, eu tava assim, com uma autoestima... Não tinha autoestima, né? A minha autoestima tava baixa, né? A minha estima tava baixa. E aí, eu peguei e falei para esse cara. Esse cara foi o cara que... Foi um não necessário, eu agradeço esse não, sabe? Mas foi um não doído, muito doído. Porque na época o salário, eu lembro que era em torno de, sei lá, R$300 e o salário era 6 pau, entendeu? Eu falei, putz. Né? Fiquei milionária. Não, eu fiquei milionária. E era para ser gerente de uma loja de negócio de eletrodoméstico e tal, tipo Casas Bahia, né? Aí, nem sei se posso falar marca, qualquer coisa você corta. Não tem problema. Aí, o cara falou assim, você tem curso disso? Cara, eu não conseguia entender a linguagem comercial que ele falava, entendeu? Falei, olha, eu vou resumir. Ele era bem mais novo que eu. Eu falei, eu vou resumir para você. Eu não entendo nada do que você está me pedindo. Mas uma coisa eu tenho força de vontade e eu ofereço meu trabalho por metade do preço que você está me oferecendo. Para eu te mostrar como eu trabalho. Por 3 meses. Depois de 3 meses, se eu não trouxer o resultado que você quiser, você pode me mandar embora. Mas se eu bater o resultado que você está esperando, você me paga aquilo que você está oferecendo pelo cargo. Aí o cara, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. E meio que desconversou. Ali eu já percebi que não ia rolar. E ali me enterrei. Tava assim, tinha perdido minha mãe. Foi assim, foi tudo muito em cima. Tudo muito em cima. Mudança de cidade, minha mãe em estágio terminal.
e neném nascendo. Então, cara, eu saí das entranhas. Que da onde que veio fênix. Luz Corretora? Uma fênix. Aí esse cara, que é advogadão hoje aí, é amigo do Zeca e tal, do meu marido. Aí ele pegou e falou assim, Dani, você quer ser corretora de imóveis? Cara, até ali eu nunca tinha ouvido falar dessa profissão. Que é isso? Não, nunca tinha ouvido falar dessa profissão. Eu não sabia nem que existia. Por quê? Porque toda vez que meus pais iam fazer alguma coisa de imóvel, era eles. Ou era com amigo e tal. Então, eu não tinha conhecimento dessa Sim, profissão. Sim, né? sei bem. Minto, até eu procurar casa aqui, para aluguel. Aí sim eu fui saber o que era corretor de imóveis. E aí eu não tive uma experiência muito legal no início, tal, até que foi a primeira casa que eu aluguei. E essa pessoa foi assim... acabei fazendo amizade, eu sou comadre dela hoje, né? E a gente é amiga até hoje. Mas, enfim, fato é que ele me ofereceu, eu falei, olha, eu não sei o que é ser corretora, eu não tenho a menor noção. Ele falou, não, mas isso você aprende, porque você é desenrolada e tal, eu tenho um lugar certo para você. Falei, beleza. Falei, meu nome é pronto. Mas quanto que é o salário? Vou ganhar quanto que é o salário? Ajuda no busão, na comida, na marmita, ajuda em quê? Ele falou, não tem salário. Não vou querer. Falei, não, beleza. Eu falei, como não tem salário? Ele falou, é meio que igual o serviço de mãe, sabe? Vocês trabalham para ter o êxito do filho lá na frente. Aí, beleza, né? Eu dou risada hoje, porque, de fato... Mas até hoje você não vê gente, mas como salário? Que a pessoa trabalha não tem salário? Eu pensava nisso, né? Não tem ajuda de custo, Aí né? eu falei, cara... Aí meu marido até estava bem já... Isso daí já tinha passado um tempo, já estava bem estabilizada a empresa. Aí eu falei, e aí, amor, dá para tocar, para né? trabalhar sem ganhar nada? Só gastando? Ele falou assim, como é que é e tal. Eu expliquei para ele por alto. Eu falei, bom, vai ter custo de combustível. Bastante. Detalhe, eu não tinha celular. Não tinha celular. Aí eu falei, bom, eu vou precisar do celular, né? Vou precisar do celular. Aí fomos. E, na época, eu fiquei com a Urbana, que era do Vernão, né? Ali foi uma escola, sabe? O Werner foi um cara bem... Putz, aprendeu foi mesmo, fundamental, né, foi fundamental no início. Eu tinha o Plínio também lá. O Fabinho, que hoje é gerente da São Benedito. O Fabinho era bem novinho na época e a gente trocava bastante ideia, né? Ó, Fábio, estamos falando que você continua pois jovem. Ele tá com cabelo mais branco que eu hoje. Tá com cabelo mais branco que eu, ele é bem mais novo que eu. E aí, assim, eu lembro da frase que o Werner... Ali eu não tinha Cresce. Comecei com florais, né? Enfim, até para não deixar você fluir, porque você sabe que eu vou emendando o negócio. Eu vou emendando, se não me cortar... Mas realmente foi isso, foi uma necessidade. Foi uma necessidade. É que, na abriu... verdade, o que eu vi na profissão, quando ele me convidou? A flexibilidade do horário. Porque eu tinha 3 filhos pequenos. Tamo junto. Entendeu? Cara, Tamo não junto. é fácil. Porque eu falei, cara, todo mundo que vai olhar, você tem filho? Tem filho. Eu não ia ter mais filho. Eu estava literalmente operada. Que 3 chega. Chega, Mas eu tinha 3 filhos pequenos. Sim. Eventualmente ia ter febre, ia ter algum Sim, problema, a mãe ia ter que ir na sempre, escola. né? E eu falei, cara, eu não tenho horário, né? E tem algumas passagens, até uns episódios engraçados na profissão, mas inicialmente foi isso. E por eu poder trabalhar no período em que meus filhos estavam na escola. O mais novo, ele acabou sofrendo mais o impacto da minha ausência, porque quando eu comecei, ele tinha 4 meses. 4 para 5 meses. E não, tá vivinho, tá inteiraço. Nossa, tá top, tá show. Tá vivíssimo. Tá vivíssimo. E nisso daí, eu trabalhei 6 meses lá, um pouco mais de 6 meses, iniciando com florais, sem Cresce. Não dá nada, porque viu, não gente? tinha. Era diferente. Ah, não, até depois, totalmente, se quiser, era bem diferente. Isso há 20 anos atrás. Comecei em julho de 2023, na verdade. 2023, 2024, mulher. Eu falo de 20 anos, é porque eu tenho tá. o Cresce. Ah, tá. Entendeu? Mas eu atuo desde julho de 2023. Então, que 23, mulher? Oh, perdão. 2003. Tá vendo, gente? É muito tempo. Mas eu sempre fico pensando, né, Dani? A gente, queira ou não queira, encontra um ponto ali
Querendo ou não queira, tem muitos corretores que foi um ponto de necessidade, Sim. né? Eu larguei de engenharia para ir para corretagem Verdade. por flexibilidade de horário. Exato. A gente sabe disso. A maioria dos corretores são assim. Realmente. Eu vejo que a gente mulher, não ela vê. acaba... mas A gente mulher, não ela vê, acaba... tipo assim, meu filho, ele vai crescer, ele vai falar assim, eu quero ser corretor de imóvel. A gente ainda Exato. não tá Não entrando tem. nisso, né? É. Infelizmente. Mas é uma necessidade que entrou para você. É que, na verdade, eu não falo nem que foi uma necessidade, foi uma oportunidade que eu juntei com a minha necessidade. Com a dor do não. Mas, né? Fazer o quê? Ô, Dani, várias dor do não. Entrando na dor do não, que também é essa parte, aí você já tá com 20 anos, você já sabe tantos não que você já levou na vida. Muito mais não do que sim, senão tá milionária, né? Como que foi esse estágio seu de primeira venda, pra gente entender que hoje você tem 20 anos de mercado, pro corretor que tá iniciando. Essa dor da primeira venda ali, e depois tem gente que dá aquele apagão. Some ali por 1 ano, 6 meses sem vender. Como que foi isso? Eu lembro quando foi a primeira venda. Inesquecível, né? Por quê? Porque primeiro que eu demorei muito. Assim, na minha visão, né? Quando eu entrei eu estava estagiando ainda, né? Quando eu fiz a primeira venda. Só que eu vim de 6 meses, praticamente, 8 meses sem Cresce. Aí eu fui chamada para uma outra imobiliária, que tem um episódio bem intenso com essa imobiliária. Mas, enfim, foi ali que eu tirei meu Cresce, né? Eu falo que em tudo que a gente vai viver, existe um ponto negativo e positivo. Até no ruim... Até no ruim existe o ponto positivo. Você vai tirar tirar alguma coisa ali, exato. Ali eu olhei e falei, não, esse negócio ônus sério. E bônus, né? Ali eu me deu um chacoalhão, sabe? Sim. Porque eu fui muito na boa, assim, sabe? Eu era uma pessoa sem maldade. Eu não pensava em prejudicar. Não que eu pense hoje, mas hoje eu já ajo mais na defesa. Né? Então, eu tenho a prerrogativa da dúvida para depois confiar. A sua primeira venda teve muita complexidade? Não, a primeira venda não. Mas o início, quando eu saí da Urbana e fui para essa outra imobiliária. Foi no primeiro mês, ok. Foi muito marcado o processo lá. Né? E aí, essa venda aconteceu lá. Né? Teve o lançamento do Alphaville, comecei com alto padrão. Literalmente alto padrão. E me identifiquei muito por conta do público, né? Não desmerecendo nada, mas é uma identidade de cada um, né? Sim, o nicho Hoje eu flutuo separado, muito bem, e eu entendo que a minha qualidade profissional é igual médico de SUS. Eu acho que quem paga menos ou quem não pode pagar é que precisa dos melhores profissionais para evitar os grandes impactos. Pode falar. Não, eu acho assim... Não, é porque eu acho assim... Você falando de fluir bem, eu acho que é interessante o cliente ser bem atendido, você ser o alto padrão para o cliente e não o produto. Existe uma controvérsia muito grande. Nossa, desculpa, gente, que é separado no alto padrão. Existe, não é. Mas se for parar para pensar, aquele cara que está milionário aqui em cima... Se for parar para pensar hoje as estatísticas que a gente tem, muitos dos milionários, ou muito de quem está muito bem, começou na econômica, na linha média e tudo mais. Ele tem que ter um começo. Então assim, a gente sabe que ele vai ter um imóvel de 300 mil, 200 mil, ou 500. Eu vou chegar nesse ponto. Então, né? Se você me der a oportunidade, é uma coisa bem importante isso daí. Mas assim, com relação à primeira venda, veio do network. Por quê? E foi para um cliente do meu marido na Toyota. Foi para um cliente dele, que acabou sendo amigo nosso e tudo mais. E aí ele até vendeu muito bem foi um lote lá no Alphaville. Na época, eu vendi esse lote, acho que era 69 mil. Nossa, pai amado, tá custando quase 1 milhão. Quase, sei lá. Quase 1 milhão. Mais ou menos por aí, mais ou menos. Tá quase 1 milhão. 20 anos depois, um Alphaville tá custando praticamente 1 milhão. Veja bem, na época, ele tinha condição de comprar praticamente uma quadra. E eu falei para ele, compra, aproveita, dá para você parcelar e tal, né? Porque ele tinha fluxo e tudo mais, né? Empresário. E ele falou, não, Dani, eu vou fazer o seguinte, vamos quebrar o rótulo, né? Para não falar outro termo. Eu vou comprar teu primeiro imóvel, eu vou comprar com você, eu vou comprar um terreno no Alphaville. Meio que para me incentivar a permanecer no mercado, né? Sim.
Aí eu falei, beleza, vendi o Alphaville pra ele. Quando eu vi o cheque do Alphaville, eu falei, nossa senhora! E eu tinha o Fiat 147 ainda na época. Tem a história do Fiat 147. Esse Fiat, eu tenho vontade de comprar um pra deixar depois, só de guardado. Enfim, mas foi muita referência, porque teve muita coisa que eu passei pra isso. Essa primeira venda Nessa venda, eu acompanhei esse cliente depois. E passados mais ou menos uns 6 anos, se eu não me engano, 8 anos, ele vendeu esse terreno. E ele falou assim que foi um negócio que ele ganhou mais dinheiro na vida. Ele falou, com certeza. Eu me arrependo de não ter comprado uma quadra inteira. Exatamente. Mas o que você tira dessa primeira venda e para você explicar para o corretor que tem a primeira venda, mas a gente pode ficar também sem vender. Nada de comecei agora, já vou vender horrores. Pra gente tirar esse rótulo, porque hoje as pessoas estão iniciando na nossa carreira de corretor de imóvel, eu acho que é tudo uma maravilha, né? Entrei... É assim, eu vou dizer para você que tudo vai depender da onde vem essa pessoa, o corretor. Uhum. Da onde ele vem? Ele vem de um hall de relacionamento robusto? Ele vem de um relacionamento de um público mais humilde? Eu acho que ele precisa fortalecer a base dele, que é da onde ele sai. Aonde ele sai. Ele tem que se agarrar naquilo que ele tem nesse momento. E explorar essa base dele. O que é a base? É aquilo que ele tem natural. São os amigos. E eu falo o seguinte, família e amigos são os últimos que vão te procurar. Nossa, nem me faz. Não, os últimos. Eu falo que o corretor, quando ele é procurado pela família e pelos amigos, aí ele fala, agora eu tô top. Tá vendo, tia? A minha tia... Agora eu tô... a minha tia me adora. Agora eu tô show. Por quê? Porque é natural. Santo de casa não faz milagre. Então, você tem que provar muito para aqueles que são realmente do seu círculo imediato, para que aí ele fala assim, vou fazer com ela. E te digo, tem vários amigos que me ligam, vão ver aí. Eu não quero que corte isso. Vários amigos que me ligam até hoje para consultar, mas não deixam imóvel comigo. Não, ou aqueles que, Pamela, fiz uma... fiz uma M, vê se conserta, o que eu faço para consertar? Ou eu fiz uma locação, um contrato e tá dando algum erro aqui. Acontece muito isso. Então, assim, para dizer para o iniciante que eu vejo, solidifica a base deles, o network deles. Entendi. Deixar bem próximo mesmo, contato. Eu falo que até as formiguinhas que passar por você na rua tem que saber que você é corretor de imóveis. Tem que saber. Facebook, Instagram, isso daí é de agora. Entendeu? Mas tudo, onde você está falando... Eu lembrava na fila do banco, conversando, surgiu o assunto de o que você faz? E quando a pessoa não me perguntava, eu perguntava, você trabalha em quê? Tal coisa. Só para eu dar gancho de dizer que eu era corretora de imóveis. Toma aqui meu cartãozinho. Na época, toma meu cartão, o cara crachá, né? Cara crachá. Agora tem um trem até chique, né? Você cola o seu celular assim, ele já vai... O povo tá chique, tá bacanizado. Mas, enfim, eu acho que a base principal é network. Network. Então, para você é o network. Network. Para mim é o network. Entendi. Não tem nada melhor. Então, mudando da sua pergunta agora, porque eu adoro fazer isso com você, você sabe. Minha mente funciona desse jeito. Ô, Dani, deixa eu te falar. Você foi de construtora a imobiliária e hoje você é autônoma. Isso. Né? Ao contrário. Comecei com imobiliária, depois eu fui para construtora. E hoje você é autônomo. E hoje eu sou autônomo. Amém. Vamos lá, amém. Ô, Dani, todo corretor começa em uma imobiliária ou em uma consultora, até porque a gente precisa fazer estágio, né? A gente sabe muito bem disso. E a maioria dos corretores escolhe construtora ou imobiliária. Isso. E a gente tem vários déficits em alguma coisa, né? Em todos. Até no autônomo. Então. E realmente a gente Você saiu da sua imobiliária, da sua consultora pronta? Não. É isso aí. É que assim, quando eu entrei na imobiliária, eu era 0. 0, eu não sabia nem ler uma escritura. Eu olhava aquele documento, eu falava assim, meu Deus. Só que a vantagem da onde eu trabalhei é que o dono explicava. E os corretores que estavam lá comigo, eles também me ensinaram. Então, eu tive sorte neste sentido. Muito bom. O Plínio, né, que ele foi dono da 13 aqui, é um corretor bem conhecido no meio. Ele, como diz ele é um bebê de 70 anos, né? Super. Ele é um bebê de 70 anos, mas está voltando ativo agora que ele tinha dado um time para escrever livro e tal.
Homem é chique. Ele assim, pra mim, ele foi uma referência, sabe? Se eu tiver alguém pra chamar de mentor, foi ele. Porque ele me pegou, ele me colocava no carro com ele e falava, você vai andar comigo pra escutar. Eu não tava ganhando nada. Eu falava, mas eu não vou estar lá. Ele falou, você não vai atender agora. Você não sabe atender. Eu olhava e eu me tremia inteira se alguém chegasse para perguntar alguma coisa. Eu já passei falava, por essa. gente do céu, eu olhava não me aquela deixe maquete, no plantão sozinha. Era o Florais Cuiabá, o lançamento do Florais Cuiabá. Eu olhava para aquela maquete, eu falava, gente, eu escutava as corretoras mais experientes falando assim, como eu falo hoje. Que é uma coisa bem natural, né? E eu falava, gente, eu não vou guardar tudo isso na minha cabeça. Como que elas sabem do lote, do não sei o quê? E eu falava assim, cara, eu não vou conseguir guardar isso. Só que eu não sabia que corretor tinha que estudar tudo. Produto, mercado, documento. E aí eu saí de um lançamento, trabalhando mesmo na Urbana, que é uma imobiliária, mas era uma imobiliária que estava focada no lançamento. Uhum. Então, eu estava trabalhando com um produto de lançamento e eu foquei no Florais Cuiabá. Não vendi nenhum. Até hoje. Hoje você não é terreno, né, Dani? Na verdade, se tiver, vai, né? Mas não tem. Enfim, aí com isso daí, eu acabei seguindo muito ele. E isso daí me ajudou a ter um insight do mercado já lá naquela época. Que eu ouvi ele conversando com os donos de... eu quero vender esse aqui. Eu ia com ele em captação, em atendimento. Foi um aprendizado e ficava mesmo. igual um 2 de paus ali, sabe? Literalmente segurando a pasta dele ali, mas escutando tudo atentamente. E o que me despertou foi que eu percebia que, principalmente aqui em Cuiabá, que é onde eu sempre atuei, ele tinha um problema endêmico de documentação. E aí eu falava assim, se eu não sei ler escritura, o cliente fala para mim que tá tudo bem. Na hora que ele pega o documento, ele olha e fala, não tá verbado. O que é verbação? O que é registro? O que é... Como que eu sei se esse documento tá certo ou não? Se até o dono diz que tá e na hora que ele vai verificar, não tá. E aí eu comecei a procurar profissionais para poder me auxiliar quando eu pegava um imóvel, a identificar esse problema. Então, lá no início, você foi bem, porque hoje as imobiliárias... Não, mas é porque era uma imobiliária pequena e eu acredito que era o perfil da época. Isso foi mudando ao longo do tempo, tá? Eu trabalhei depois em imobiliária e era como é hoje, tá? Passado um tempo, eu trabalhei em... Quantas imobiliárias aqui? Eu trabalhei em 3 imobiliárias aqui. Porque hoje eu vejo assim, uma necessidade muito grande de algumas, não vou dizer todas, né? Porque eu passei por uma que era treinamento sempre, isso é muito bom. É que realmente o corretor, ele não entende. Primeiro que o corretor não sabe vender, porque isso é o começo, realmente, quem sabe vender? Porque vender é saber produto. Então, você precisa de um tempo... Não necessariamente. Não, mas você precisa de um tempo para você saber. É um conjunto de fatores. Perdão. É o remédio do meu filho. É só para você entender assim, como é que você vende um apartamento sem saber o que tem no salão de festa, sem saber isso? Produto. Outra coisa é você saber documentação, que eu acho que para mim um dos fatores principais é você conduzir e saber o que é a documentação. É onde você vai passar segurança para o cliente. Com certeza, porque aqui ninguém sabe, mas a Dani é a minha mentora. A Dani falou do Plínio. A Dani falou do Plínio, mas a Dani que é a minha mentora. Você sabe disso. Não sabia, agora que você tá falando. Não, você sabe. Fiquei constrangida aqui agora. Né? E a documentação, você sabe que a minha dor, quando eu saí de uma imobiliária, né? Eu saí de uma imobiliária, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque a maioria dos corretores dentro de uma imobiliária, ele só vai, ele só atende e leva ali a documento. Vou fazer, não uma defesa, mas um entendimento que eu tenho disso. Quando um corretor procura uma imobiliária, é por N fatores, né? Primeiro, ele está começando, ele precisa de uma referência. Sim. Ele não sabe como captar, ele não tem estrutura nenhuma, ele não sabe documento, não sabe nada. Então, beleza. Qual é a expectativa? Qual é a expectativa que a imobiliária ofereça? Porque ela ganha sobre a tua produção, né? Então, é oferecer o serviço. Supostamente, a imobiliária, pelo lado dela, ela vai pensar, vou oferecer todo o serviço. Deveria. Vou oferecer todo o serviço que esse corretor não tem como prestar sozinho. Que é o quê? Contrato, emissão de certidão, a estrutura em si, tudo mais.
Qual é o papel do corretor? Vender. Vender. Só que a imobiliária esquece, na minha visão, a imobiliária ela esquece que quando o corretor está começando, ele é um estagiário. Aí é que tá. E no estágio, qualquer profissão, ela necessita passar por todos os setores. Por quê? Porque você está em formação profissional. Então, se um profissional sai do curso, ou ele ainda está no curso, como estagiário, e ele vai para uma imobiliária, essa imobiliária, quando ela se sujeita ou se dispõe a ser uma imobiliária mentora, ou seja, ela vai pegar estagiário, ela precisa ter o perfil de educadora. Sim. Porque senão a gente não vai conseguir ter bons profissionais no mercado. Sim. Porque você pega um profissional que não tem experiência, mesmo advogado, porque eu já mentorei para bacharel em direito. Ele sai com uma base jurídica muito boa. Esse profissional, ele tem a faca e o queijo na mão. Só que se ele não entender especificamente do mercado imobiliário e do direito imobiliário, ele acaba não conseguindo passar segurança para o cliente. Sim. E quando você não passa segurança para o cliente, você deixa de vender. Então, assim, se a imobiliária não se preocupa em monitorar esse estagiário, ela primeiro vai ter um estigma de passar profissional por ela. Um monte. É só passar. É só passar. Tá? E ela acaba não conseguindo formar profissionais que fiquem com ela. Que querem a casa, né? No meu entendimento. Por que eu falo sempre no meu entendimento? Porque cada um tem uma forma de pensar. Sim. E eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu acho que tudo existe dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Sim. Tem o lado fácil e o lado difícil de tudo. E aquilo que é muito difícil é porque você ainda não sabe fazer. E aquilo que se torna muito fácil, não é que é fácil de fato, é que você aprendeu a fazer. É verdade. E tudo é muito relativo. Einstein, eu falo que está em todos os lugares, né? Teoria da relatividade, para tudo quanto é canto. É Einstein, não é? Ou é Newton? Não me pergunta pela... Puxa no Google. Diz que Einstein, universitário... aí, ó, pronto, corta esse... Não me pergunte. Tudo é muito relativo. Só lembrei do filme agora. Tudo é muito relativo. Daquele trem de espaço. Mas é isso. É igual eu tava te falando. A gente realmente sente uma dor num certo momento. Eu não fui em construtora também. Hoje não me interessa. Não tô no momento, né? Não é o meu momento. Meu momento hoje é ser autônoma. Né? E chegou um momento que eu falei, caramba, e agora? Porque, igual você falou, a imobiliária abraça certa coisa a ponto Sim. de nem mostrar para o corretor. Sim. Então, chega a parte que o cliente chega e pergunta, mas esse posicionamento aqui tá certo? O corretor não vai saber. Você estava falando de imobiliária. Eu acho que, assim, se a imobiliária ela não quer ensinar o processo, ela precisa explicar o que faz parte do processo. Por quê? Porque se o cliente pergunta assim, o que eu preciso? O corretor tem que saber. Sim. Na hora ali. Por quê? Porque você não vai levar ele lá na imobiliária para responder uma pergunta ou falar assim, olha, eu vou ver e depois eu falo para o senhor. Eventualmente, você pode ter uma coisinha ou outra, Sim, mas a claro. parte de documento é inconcebível para mim, um profissional que presta um serviço no mercado imobiliário e ele não entende do processo. Não tem como. Igual teve um cliente que veio me perguntar, quanto você cobra, Daniel? Olha, eu tenho comprador e já acertei tudo com ele e tal, já fiz o contrato de compra e venda, mas eu preciso mexer com a parte do cartório e essas coisas eu não sei mexer com isso daí. Eu falei, tá, o cara tem advogado? Não, a gente não quer com advogado, não, tá de boa, mas eu preciso fazer o processo todo. Falei, cobro 50% do honorário. Mas peraí, você não está vendendo. Não, metade da venda é processo e metade da venda é venda. Por quê? Porque se eu vendo e não escrituro, não registro, eu não transferi, eu não vendi. Não é venda. Eu não vendi. Porque tem uma frase que a gente aprende. Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Então, se não registrou, não houve a transferência da titularidade. Então, esse processo ele engloba várias coisas. Então, metade de uma venda é a venda, é ali, o homem a homem, apresentando o produto, visita e tudo mais. E a outra parte é a documentação. documentação. Com certeza. Então, assim, a responsabilidade ela é meio a meio.
Ô, Daniel, que você falou bem assim, ó, sai da imobiliária, corretor... Nem tudo é venda. Igual você acabou de falar bem assim. Corretor pode vender ou não vender, sabendo ou não do produto. Como que é isso que você acabou de dizer aí? Nossa, fugiu aqui agora. Eu falei, ele pode vender ou não vender. Por exemplo... nossa, me fala o contexto agora. Foi da imobiliária que a gente estava falando. Eu falei, ó, a gente entra na imobiliária, treina. Só que nem todas as imobiliárias ensinam isso. Então, você só vai ali, apresenta o produto, acabou. Nada mais. Então, como que o corretor... Você fala para mim, não, o corretor vende sem saber. Não tem como vender sem saber. Não tem como. Não, isso daí, ele não tem como vender sem saber. Não tem como vender sem saber. Ou ele vende, ele não vende. Tem uns que perguntam até quantos apartamentos tem. São quantos por andar, quantos apartamentos tem, quantos finais. Então, tá, realmente... aí vamos na parte que eu trabalhei na construtora. Eu não fui de construtora. Não, então, você perguntou imobiliária e construtora. Quando eu fui para trabalhar numa construtora, eu comecei com a Rossi, quando ela veio para Cuiabá. Né? Fez uma fusão e tal. E eu fui a corretora que mais levei e fechei, na época, o Minha Casa Minha Vida, que era no caso deles, que era lá no Parque O'Hara, acho que era. Parque O'Hara. Eu fui a pessoa que mais fechei. E no Ópera Prima, eu fui a corretora que mais levei visita, não necessariamente a que fechei, né? Então, eu fiz uma movimentação bem grande. E fui também considerada a corretora mais técnica. Eu sabia tudo, aonde passava duto de ar, tudo, absolutamente tudo. A engenheira do ambiente. Eu peguei a engenharia, o pessoal da arquitetura me fala Memorial descritivo inteiro. Por quê? Porque não é que eu iria mostrar isso para o cliente, mas se o cliente me perguntasse, aqui eu posso fazer tal coisa? Essa parede eu posso quebrar? Tem essas perguntas. Então, eu sabia. E a maioria não sabia. Não todos, mas a maioria não. Tinha bastante corretor novo lá também, infestou. Foi uma bombada de corretor. E a nossa sala era grande. Foi ali que eu comecei a ver lead. Nunca tinha visto isso daí. Falei, que é isso? Tem gente que liga. Porque meu era tudo no jornal, né? Isso já foi lá em 2011, mais ou menos. E naquele momento eu vi que para você vender prédio, se você não entendesse tudo que ele oferecesse, ficava muito difícil apresentar o produto. Só que aí você fala assim, nossa, mas uma coisa técnica, hoje trabalha muito a neurolinguística, né? E na época eu lembro que eu já falava assim, olha, você imagina isso. Porque é uma coisa muito natural você pedir para a pessoa imaginar aquilo. É a primeira coisa que eu vejo associada que eu fazia lá atrás. Então, o fato de você conhecer o produto e trazer um pouco da humanização no atendimento, eu falo que o corretor ele só não vende se ele não souber ouvir o cliente. Escuta, pergunta. A venda ela é movida de pergunta, não de resposta. A resposta vem do cliente. Então, você perguntar para ele, sabe, o que o senhor quer, ô senhora? Né? Identifica, direciona as mulheres, direciona mais para as esposas, sabe? É muito desagradável você direcionar só para o marido, excluindo ali o posicionamento da esposa, ainda que ela não tenha o poder. Hoje é muito diferente isso, né? Hoje a mulher, ela é em pé de igualdade ali em decisão, na parte econômica, com a maioria dos homens, né? Mas, principalmente antes, ignorar a figura da mulher porque o homem é que paga, né? Isso daí é extremamente desagradável, sendo que a decisão da compra do imóvel residencial normalmente é da mulher. Entendeu? É um casal, assim, né? Como é que compra assim? Eu acho assim, cara, o corretor, para mim, ele é o profissional mais, numa linguagem internacional, dizendo multi-skill, né? Na nossa é um polvo, né? Tem vários aí tentáculos e o cara tem que saber de tudo. Ele tem que entender de economia, de documentação, de processo. Mas processo não é documentação? Não necessariamente. Tá? De direito imobiliário. Tá? A gente tem aí uma... Eu não falo que é uma briga, mas existe um melindre do advogado em ver o corretor como um rival ou alguém que ele vai menosprezar em virtude de não ter estudado direito. E eu, por exemplo, eu estudo direito imobiliário.
A faculdade que eu fiz tinha direito administrativo e outros direitos, enfim. Mas o direito imobiliário é algo que eu estudo com constância. Então, eu posso não ser uma advogada, não ter OAB, não ter feito direito, não ser bacharel. Mas o direito imobiliário, ele é a minha natureza diária. Tá sempre de olho. Exatamente. Ali, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, em muitos dos casos, dos casos, e hoje é bem raro eu passar por isso também, até por conta, acho que do tempo que a gente fica, os profissionais começam a ver que não é alguém que não sabe o que está falando, né? Uhum. E eu ainda tiro dúvida com advogados. Sim, porque existem situações jurídicas, principalmente da área da família e sucessória, que ela é específica daquela área do direito. E eu ligo para advogado constantemente. Tenho amigos meus que a gente faz troca de dúvida deles também comigo, assim como advogado tem, me consulta também. Então, eu acho assim, quando você começa a transmitir essa segurança do conhecimento e tudo mais, você acaba tendo respeito até de uma classe que tanto bica com o corretor imobiliário, que é a classe que são os advogados, exatamente. Nem me fale. Vou mandar um contrato, vou mandar para o meu advogado. Gente, não é briga, por favor. Mas eu não me sinto ofendida, tá? Também não. Me dá até uma certa tranquilidade. Quer mandar, fica à vontade. Fica à vontade. Se ele vê algum erro, a gente vai se comunicando aqui. Realmente não é para atrapalhar a venda nem nada. A gente quer vender, a gente quer o cliente feliz. E pode mandar tranquilamente para o seu advogado. Ô, Dani, mas deixa eu te falar assim, de todos esses processos seus que você passou de imobiliária e construtora, quando que foi o pontapé inicial? Falar, agora você é autônoma. Isso aconteceu o seguinte, em 2011, eu resolvi voltar a estudar, assim, para uma faculdade, né? E dentro da faculdade, eu falei assim, como eu já estava com quase 40 anos, eu estava com as crianças em casa, o marido chegava do trabalho para ficar com eles para ir para a faculdade, eu fui na faculdade convencional, eu ia todo dia para a faculdade, tudo. Eu falei, a faculdade precisa ser uma escola de fato. E aí, como eu optei por gestão comercial, eu tinha passado em administração na UFMT. E aí eu falei, cara, eu não tenho mais paciência para ficar 5 anos na faculdade e tal, com 3 meninos trabalhando fora, o marido trabalhando. Falei, não, eu vou fazer uma de 2 anos, mas eu vou fazer isso ser a melhor coisa da minha vida, né? E ali eu fui presidente da comissão de formatura, fui líder de sala e fui oradora de 5 turmas e aluna de destaque, né? Nossa senhora, vestiu a camisa mesmo, vestia a camisa. Deus do céu, acho a gente teve na ali... Na minha faculdade eu ficava só em último. Não, a gente teve só dormia. Essa turma, ela teve uma avaliação pela instituição nos 6 primeiros meses como a pior turma que a universidade já teve. E quando eu fui chamada lá, porque eu não me candidatei a alguma coisa, o pessoal foi votando, foi escolhendo, não, vai a Dani, né? Porque eu nem falo, né? Imagina, né? Aí eu falei, não, tá bom. Então eu pegava, meu marido falava assim, chegava em casa e falava, ai, meu Deus do céu, você já tem tanta coisa para fazer, vai arrumar mais um negócio para sua cabeça. E assim foi. E aí eu tinha que lidar com conflito, eu tinha que lidar com problema, eu tinha que lidar com o interesse da sala e a coerência dos professores, eu tinha que lidar com a coordenação que me chamava. Era muita coisa, além de tudo aquilo que eu já fazia. E aí eu falei, eu preciso extrair o melhor. Até um professor, não, né? Alguns professores me perguntavam assim, naquele início de você conhecer a turma e tal, mas você é corretora, por que você não foi fazer gestão imobiliária? Eu falei, mas eu já fiz o técnico, né? Eu quis fazer a comercial porque a minha sala era com 100 alunos. Eu falei, porque aqui eu tenho 99 clientes. Falei... Só Dani não perde tem uma. Algum corretor aqui? Não. Eu falei, então eu tenho 99 clientes. Possíveis clientes. Só Dani não perde uma, tá louco. Então, aqui eu sou uma corretora. Lá eu sou mais uma. Eu falei, então eu precisava... E outra, a minha formação, ela vai ser diferente. Porque, para quem não sabe, gestão comercial, ela é a parte compacta e prática da administração. Entendeu? E para mim foi ótimo. Ali eu parei, e vou chegar na tua pergunta, porque você sabe que eu dou a volta para explicar. Eu parei com imóveis em 2014.
finalzinho de 2014, porque eu formei em 2013, início de 2000. Aí no 2014 eu estava meio que assim, querendo aplicar o que eu tinha estudado na faculdade. Porque o processo de ensino, para mim, é esse. Você estuda, você lê, você faz exercício, você faz prova, e aí você precisa executar. Sim. Se você não executa, você não grava. É igual ler um livro. Se você não faz, em palestra... Exato. Aí eu falei, não, eu preciso. Aí fui indicada para uma empresa para administrar 2 franquias aqui, grande e tal. E fiquei 10 meses nessa empresa com o intuito de descobrir a falha deles, o ladrão. Ladrão que eu falo assim, é para onde está o sumidouro do dinheiro. Sim. Consegui, né? Enfim, não foi um final muito bom para a empresa, mas consegui o objetivo da minha contratação. E aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas na minha vida no mercado imobiliário. Ali eu fiquei e falei, não, agora... E eu fiquei fora do mercado imobiliário, 0. Entreguei minha carteira e tudo mais. Quando deu o final de 2015... Eu falei, não, eu vou voltar para o mercado imobiliário, mas eu estava extremamente esgotada, então eu fiquei uns 2, 3 meses sem nada e comecei no início de 2016. Dali para frente, eu virei um trator. Autônomo. Furacão, querida, isso, não se esqueça. Dani Furacão. Foi um divisor de águas na minha vida, divisor mesmo, em tudo, em resultado, performance, condução, a forma de lidar, de atender o cliente, de tudo. Ali foi... Putz, virada de chave. Falando no imobiliário, não me encaixo mais. Não me encaixo, não. Eu sou eu. Agora Dani, eu dou conta. Pode vir, pode vir. Ô, Dani, você falou em performance, né? Ela disse que, ó, cada gancho uma pergunta. Vai. Você falou de performance, né? Hoje a gente vê, eu acho muito engraçado. Eu era engenheira civil, larguei, fui para corretagem. E totalmente o que era, igual você falou, de faculdade, como eu era na faculdade, como eu sou hoje, uma pessoa mais madura e tudo mais. E eu fico vendo essas alta performance agora que todo mundo cobra, né? Cuide sua mente, cuida do seu corpo, cuida disso, cuida daquilo. Chega a ser até excessivo. Porque a gente tá numa era tão digital que fica tudo excessivo, né? Sim, tudo rápido. Sim. Hoje a gente vê diversas marcas, né? Eu sei que eu vou falar o nome, mas é muito bem deles. Sim. Ricardo Martins é uma marca, né? É uma marca. O homem vem de se colocar, sei lá, um chapéu na cabeça. A Ariane Palaoro, gigantesca, né? Maravilhosa essa mulher. A gente tem o Guilherme, né? De Balneário. Então, assim, hoje essas marcas, eles viraram uma marca mesmo. No mercado digital, como que você consegue ver isso hoje? Porque a Dani Defune, que todo mundo tá aqui, mas eu te conheço já no pessoal. Eu sei de cliente seu de carteira que é gigante aqui em Cuiabá. Sim. Que é gigante, né? Que você já foi mimada pelos clientes. Mas essa Dani não é aquela que posta, né? Não é aquela que fala. Como que é essa marca digital hoje que o pessoal tanto mostra, assim, na sua visão? Como que então, cada um tem um perfil, né? Profissional. E tem os clientes que também se identificam com aquele perfil. No meu caso, esses clientes que você fala, porque hoje você sabe que você está do meu lado, mas assim, são clientes que não gostam de ser expostos. Normalmente, quem gosta de ser exposto é uma pessoa que já é pública, ela não tem, assim, vamos dizer assim, uma necessidade ou por vontade própria, de ficar ali na privacidade dela. Então, o que a Dani faz? Eu respeito o perfil do cliente. Eu posso falar na minha página sobre casos, sem citar nome. E se a minha velocidade for mais lenta do que todo mundo, por eu não expor o meu cliente, assim eu prefiro. Porque eu preservo o cliente que compra comigo. Eu não sou o tipo de corretora que sento na mesa e fala, sabe fulano? Isso é uma coisa que o corretor gosta de fazer. Então, hoje ele a gente gosta vê, de falar, né? É porque eu entendi fulano e tal. Normalmente, a figura pública, ela já é pública. Né? Ela já é pública. Até porque, na rede social, quando você vai fazer teu cadastro, tem lá, você é figura pública, você não tem um negócio assim? Então, normalmente, ela já é pública. Então, não tem problema. E alguns clientes individuais, que não são notórios, né? Mas que são tão importantes como, eles não se importam. Então, se o cliente não se importa, eu tive lá um ou outro que eu gravei atendendo e tal, e é meu cliente até hoje, e assim eu fico com uma carteira. Ao longo desses 20 anos, eu tenho cliente que compra comigo há 20 anos.
Eu tenho cliente que nunca comprou ou vendeu com outra pessoa. E mesmo que outro corretor chegue lá, você sabe disso, você já presenciou, a pessoa fala, não, pode ligar para ela. Então, isso daí é o resultado de muito tempo de trabalho. Mas o que eu vou dizer desses que são mais... Eles estão evidentes, né? E mais tanto que ajudou. mais E tanto que ajudou o nosso mercado, né? Eles estão ajudando. Isso foi... O Ricardo Martins, eu acho que ele foi a porta. Foi, porque ele começou com o TikTok. Eu, pelo menos, conheci o trabalho dele lá, né? Ele foi a porta de... Ele fala hoje, é um corretor de imóvel. Ele fala hoje, por exemplo, eu sou marqueteiro, né? Ele acaba ele é uma isso. marca. Ele é uma marca. Ele é uma marca. Ele é igual o relógio Rolex. Ele trouxe, na verdade, uma forma diferente da gente mostrar o imóvel. Sim. Foi uma sacada. Sim. Uma forma... E ele tem aquela voz toda veludada. Eu não sei. Ele tem uma voz toda veludada e tal, né? E isso daí muda. Tom de voz e tudo mais. Então, hoje a gente vê que o corretor, além de todas as atividades que ele realiza, ele precisa cuidar da própria imagem. Não é. Porque o público, em geral, ele gosta do belo. Ele pode não gostar de ser mostrado, mas ele gosta do belo. Ele gosta do competente. Tem alguns clientes que eu falo que são high ticket mesmo, tá? Triple A que a gente fala, né? Esses clientes, eles não gostam de tanto dos famosos. A não ser os famosos. Vamos trazer para os mortais, né? Os mortais, mas que tem muito, né? A família é uma família abastada, né? São latifundiários e tem muito patrimônio. Esses não gostam. Esses gostam do mais absoluto sigilo. Daquele corretor que nem avisa que é ele que atende essa família. Inclusive, esse dia eu estava escutando o podcast Vem Pra Mesa, né? Que é do... Fugiu o nome? Fugiu o nome, mas você escuta. Vamos lá, procura aí. Diz que fugiu da mesa. Vem pra mesa. Vem Pra Mesa, que é o Lavrini, né? Que é lá de São Paulo. E ele tava falando, ele falou, gente, eu não faço os vídeos nem nada para expor, mas as pessoas vêm. Não adianta, as pessoas vêm e nem sempre... Todos aqueles eu vou atender. Então, assim, eu também acho assim, como que é na sua visão o corretor se espelhar, mas ainda ficar frustrado de por que eu não me tornei um Ricardo Martins? Por que eu não me tornei uma... Então, para o corretor entender isso, que tem que ter paciência, tem que ter calma, que o digital é com paciência, é com calma. Ricardo, esse dia eu estava vendo a história do Ricardo Martins, foi mais de 3 anos só montando a imagem, né? A marca dele. Sim. A Ariana esse dia ganhou o primeiro prêmio, né? Sim. Primeiro prêmio. E eu fiquei muito feliz. Você acredita que eu, assim, eu na minha insignificância aqui... fui votada pra caramba. Eu fiquei, colocou, sei lá, seu nome estava lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz do primeiro... né, troféu ali para o corretor e também uma mulher ter recebido para o Centro-Oeste. Então, assim, como que o corretor, para não ficar frustrado, de olhar eles, querer ser eles, mas não ficar frustrado? Vamos colocar só dos grandes aí. Eu observo os grandes, tá? Os grandes nomes. Você pode observar, Ricardo Martins, a quantidade de seguidores que tem, a Palaoro, o Rangel, pega todos esses que estão em evidências para o profissional, porque necessariamente não estão para... O Ricardo chegou num ponto que ele está em evidência para todo mundo, para cliente e para corretor. Ele é o relógio Rolex. Só que o que eu observo em cada um? Por exemplo, o Guilherme, ele não é um corretor, o Guilherme de Balneário, ele não é um corretor com um vulto enorme de seguidores. Só que ele é um cara que gera muito. Demais. Muito. E ele tem... Hoje eu não vi, mas... Sou viciada. Eu não vi, vou até ver aqui, porque eu quero falar. Mas, assim, o Guilherme, que é um cara que eu escuto muito, porque eu gosto da comunicação dele. É claro. Eu gosto da forma dele... Tem gente que não gosta de um cara tão sério, tá? Só que... hoje... O Guilherme, eu lembro que o Guilherme, há 1 ano e pouco atrás, ele estava com menos de 20 mil. Hoje ele está com quantos? Quase 50. Já, tá famoso. Quase 50, deu uma subida boa. Tá explodindo. Mas o seguidor em si, até hoje eu não sei como que é feita essa análise, né? Mas eu vejo assim, pela proporção. Tem corretores com 1 milhão de seguidores, não vamos citar nomes, né? Que não tem tanto engajamento.
É muito baixo para quem tem 1 milhão de seguidores. Muito baixo. E tem outros corretores que têm lá 1.000 seguidores. Eu tenho 1.600 seguidores. Eu tenho um engajamento super alto para o pessoal que me segue. E a sua maioria é orgânica, né? Tudo, não, a maioria não. É 100% orgânico. 100%. Eu nunca fiz impulsionamento de página hoje e tal. mesmo eu tava vendo Lavrini falando sobre o orgânico dele. O orgânico do homem é tipo assim, mas o meu pensamento foi ter uma base, assim como eu fiz do meu network. Hoje não existe uma pessoa que me conheça que não saiba que eu sou corretora. E aí, na rede social, as pessoas que me seguem, elas vieram ou porque me conheceram pessoalmente ou porque viram alguma coisa. Realmente, tem raríssimos dentro da minha rede social que são pessoas que vieram do digital. E é um trabalho árduo você construir uma marca como dessas pessoas que a gente está falando, né? E eu não sou uma pessoa que... Primeiro que eu não consigo editar com tanta velocidade. Eu tenho um problema, uma dificuldade grande isso daí. Mas, assim, e quando eu olho o conteúdo, eu falo, será que isso daqui que eu vou falar, a pessoa não vai achar que é uma coisa chata? E eu sou uma pessoa muito prolixa. E o prolixo, ele é chato. Só que aí eu quero falar uma coisa mais rápida. Não dá, entendeu? Eu falo, mas isso aqui é complexo. Como é que eu vou explicar isso rápido? E aí eu fico tentando fazer isso. Então, todas as vezes que eu solto é quando eu consigo expor de uma forma clara, objetiva e curta. Não, e essa parte do digital eu acho muito importante. Você sabe que eu sou viciada em vídeo. Não, você é uma fera no negócio. A Dani não é vídeo, eu sou vídeo, tá, gente? Eu sou, daqui um dia, um Ricardo Martins de Cuiabá. É verdade. Produz bastante, né? É legal. Produz massa. Aprendi com o Gustavo Rangel. Mas é isso que eu ia falar. Que é um cara, inclusive, que eu gosto demais da linguagem dele. Sim, muito. E é o que eu ia falar agora. Muito o natural. corretor precisa entender que existem corretores, né? Já para quem é de início, existe corretor que não tem nem rede social e tá destruindo. Sim. E existe corretor que tá na rede social, mas que não está. Mas você sabe o que eu vejo? Uma coisa, vou dizer por mim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que literalmente faz tudo. Não tem quem ajuda na rede social, não tem nada. Né? Eu e pronto. Sai da minha cabeça tudo. Se der caca, fui eu. Se der top, fui eu também, né? E o que eu vejo? Se eu ficar muito focada hoje na minha rede social, né, produzindo muito, eu não consigo terminar minha demanda, porque você sabe, você tem acompanhado, eu tenho uma alta demanda, porque além da venda, eu tenho processo. Então, eu cuido de patrimônio de família. Então, eu trabalho constantemente. Eu não paro. Eu paro porque eu falo, hoje eu vou parar, porque a máquina não aguenta. Sim. Mas se eu tivesse que trabalhar e o dia tivesse 24 horas comigo acordado, eu estaria 24 horas trabalhando. Entendeu? Então, eu não consigo conciliar, porque se eu começar a focar... Dani, peraí. O mundo se vira com o digital, você não... Cada um. Eu não sou o mundo. Igual acabei de falar. Eu não tenho problema com isso. E eu sou vidrada em postar, você sabe, né? Mas eu não tenho problema com isso. Eu acho que a grande frustração das pessoas que trazendo no digital, igual você estava falando, é olhar o outro produzir e falar, por que eu sou incompetente? Eu não dá para se autocomparar. Não tem como, porque cada um é único, é um ser único. Igual eu me comparo. É uma vida única. Quando que eu vou ir para academia todo dia? Igual você tem empregado em casa? Não. Eu não tenho. Eu não tenho, cara. Eu tenho 3 filhos adultos, ainda um em formação. Tão velho, tá, gente? Só pra avisar não é velho, aqui. Não. Já tá tudo pra lá dos 20. Pra lá dos 20. Mas assim, tem um ainda em formação, tem 2 já trabalhando, um fora agora, o primeiro que saiu do ninho, né? Só que eu sou uma pessoa que faz tudo em casa. Todo mundo hoje faz tudo em casa, porque agora tá todo mundo grande, graças a Deus, aliviou a carga. Mas até poucos anos atrás, era eu e meu marido. Mas foi uma coisa que eu optei. Depois que saiu a pessoa que ficou muitos anos em casa, eu falei, não, agora eu não quero mais ninguém. Eventualmente, eu levo uma diarista, é o ritmo de vida que eu tenho. E me viro muito bem com isso. Não, diarista eu tenho também. Se parar para pensar, eu sou uma pessoa extremamente mortal. Não sou Superman, mas eu cuido da casa, eu que faço mercado, a gente que vai pagar a conta. Não tem secretária para nada. Então, além do trabalho, eu sou mãe, esposa, né? Então, amiga.
E os amigos ligam e querem, poxa, você não conversa mais, faz Não muito sai tempo que eu pra não tomar saio um pra... café. Não sai, não. Não vou nem falar, né? Fazer uma lista. Né? Dani, o café. O meu é só o sábado de manhã que Nossa, dá. tá E doido. olhe lá. Dani não tem agenda pra nada. Pior que é. Mas então, assim, hoje eu sempre falo, hoje o interessante é que o corretor admire o digital e tudo mais, mas que Faça não o universo dele. não se cobre. A gente falou dessas marcas que são reconhecidas muito grande. Exato. Augusto Braga, Lavrini, né? O Rangel que tá no lado do marketing ali. Ricardo que virou um Rolex, Sim, né? A virou Palaoro Rolex, agora que tá, né? Que ganhou o prêmio, né? Do Centro-Oeste. Sim. Então, assim, mas que o corretor entre, mas saiba que nem tudo é essa agitação. Vai no tempo dele para não se autocobrar. Porque assim, né? eu vejo muitos novos que estão tendo um êxito inicial fantástico, sabe? E eu gosto muito da meninada nova. Elas são sangue no olho, sabe? Vem com aquele gasto. A prova tua, você é uma injeção de gasolina na minha vida, minha filha. Porque não tem... Porque tem dia que a gente fica esgotado, você fala, ai meu Deus, você já está cansado com algumas coisas, né? Você já fica mais intolerante e o novo já está com aquele gás e quer fazer e tal. Eu acho isso bacana. Esse gás, ele não pode ser perdido. Mas ele precisa ser dosado. Ah, com certeza. Entende? Ele precisa ser dosado. Tem final ele de semana que eu nem respondo ninguém. Fico lá, recarregando. Precisa ser dosado. Então, assim, dizer na carreira de um corretor, ele precisa estudar tanta coisa. E aqui a gente está falando de corretor, tá? Corretor. Mas quando a gente vai falar do cliente, o que eu ainda vejo que muita gente ainda não vê, e eu acho isso um pecado, é conseguir... vamos dizer também que para clientes que tiveram experiências ruins com corretores, porque a gente também tem os dois lados, né? Existe o profissional bom e existe o ruim. E aqueles clientes que tiveram experiências ruins, eles acabam criando um conceito. Sim. E quando um outro profissional de alta qualidade entra na vida desse cliente, ele tem uma dificuldade muito grande de mostrar, olha, eu sou um profissional completo, eu sou responsável e tudo mais. Então, quando Dani, hoje, enfrento uma resistência de um cliente, tá? Independente da classe dele, tá? Existe a desconfiança, a falta de segurança. Veja bem, não é desconfiança, é a insegurança daquilo que às vezes ele não sabe tudo, né? E com relação a imóvel, né? E a gente vive aprendendo também. Mas o que eu vejo nisso? Isso dificulta a atuação do profissional. Quando um cliente vem e me procura com essa desconfiança, eu respeito a desconfiança dele. E acho que é por isso que eu acabo tendo esses clientes de longo tempo. Gente, não, e eu não sei como você consegue tanta exclusividade. Eu sou conhecida tudo com exclusividade. Gente, pelo amor de Deus, Cuiabá é tão difícil ter exclusividade. A gente sabe disso. E você consegue. Qual que é a mágica? Não é a mágica. Qual que é isso, Mas gente? aí é que tá. Vem um cliente que é o que você tá falando, Sim. que já tá marcado, que né, já tá naquilo. Você vai lá e você pergunta, você conseguiu exclusividade? Dani, eu nem pedi. Porque realmente eu não peço hoje, exclusividade. Pra mim, é natural. Eu não peço exclusividade. É natural trabalhar com a exclusividade. E a Dani fala assim, tá, mas exclusividade. Como assim? Como assim? A gente não aprende isso. A gente não aprende. E a gente não... E é obrigado. A gente... É obrigado da profissão. Sim, pega quantos no Brasil trabalho que eu fiz, saí da mentoria agora do Gustavo. Sim. Conheci corretores de todo o Brasil. Tem mulheres maravilhosas, né? Homens fantásticos, mas tinha duas lá de Curitiba que só trabalham também com exclusividade. Eu fico, gente do céu, como assim? A exclusividade, ela é boa e é ruim. Gente, são poucos em Cuiabá que trabalham com exclusividade, tá? E que respeita os honorários. Sim, também que tem respeita os essa, honorários, exato. Tá? Porque a gente tem que entender que alguns corretores aqui em Cuiabá pegam a exclusividade, mas cuida do jardim, cuida da casa, cuida da faxina, Uma coisa é a venda, né? A outra é a administração do patrimônio. São duas coisas diferentes, né? Porque o corretor ele tem vários serviços. A venda é um deles. A administração do bem é outro, né? O cuidado da documentação é outra. Regularizar um imóvel é outra.
Então, assim, a exclusividade, eu já vi, acho que até o Rangel falando sobre isso. Ela tem duas vertentes. Ela é boa e ruim, depende. Por quê? Ela é boa porque você consegue injetar dinheiro, investir naquele imóvel, tá? Se você, e é o que eu falo para o cliente, se você vai me dar a exclusividade, eu tenho como tratar o seu imóvel com exclusividade. Eu vou fazer um anúncio melhor, eu consigo veicular ele com mais eficácia, injetar capital nesse imóvel, porque hoje a gente sabe que não é barato ter o imóvel no digital. Não. O custo mensal é caro. Para o seu imóvel ser mostrado, sim, custa dinheiro. Muito. E aí, como eu chego para o empresário e explico isso? Eu falo a linguagem dele. Você compra uma mercadoria e coloca aqui na tua prateleira, e se por um acaso der, beleza, quem trabalha com consignado, tudo bem. Mas como que custa a estrutura dele para manter aquele consignado lá? Custa luz, custa água, o funcionário, o telefone, o cafezinho, o banheiro, o papel higiênico. Quem é empresário sabe, tudo isso custa dinheiro para eu ter um consignado. Eu tenho que manter aquilo. Qual é o consignado do nosso mercado? Não ter exclusividade. Só que o que eu faço? Eu vou botar ele na minha prateleira. Na prateleira. É. Mas qual que eu coloco na vitrine? Aquele que me dá exclusividade. Por quê? Porque eu posso comprar, entre aspas, eu invisto o dinheiro que eu já trabalhei e ganhei para colocar um imóvel à venda, porque eu tenho a certeza que eu vou ter o retorno dele. Então, ele tem que entender, o cliente tem que entender que o meu negócio é o imóvel dele. E para que eu possa injetar o meu dinheiro que eu trabalhei e colocar ele numa melhor posição, eu preciso ter o retorno. Qual é o meu retorno? Minha garantia? A exclusividade. Não, entendeu? Não tipo tem assim. Jeito. Cara, eu fico olhando, tem um monte de corretor que não consegue. Eu nem pergunto. Nivela a qualidade do atendimento. Eu nem pergunto. Não, nem pergunto. Nem pergunto. Ô, Dani, já pra gente ir finalizando, já o nosso podcast maravilhoso. Maravilhoso. Você vai voltar, porque você tem surpresa pro povo cuiabano e pro Brasil inteiro, mas eu vou deixar em off. Ai, não posso ver surpresa. Ô, Dani, eu queria, assim, uma frase, assim, marcante. Para realmente você falar pro corretor, que vai ser o seu time aqui. Você falar pro corretor, seja iniciante, ou o corretor mesmo, estou falando corretor de imóvel. Qual que é a chamada que você dá para o corretor de imóvel? Nossa, gente. Você tem 20 anos, pelo amor de Deus. Pois vamos separar. Mas eu juro pra você que eu não vi essas perguntas aí pra... O que eu vou dizer? Uma frase? Uma frase ou algo que realmente fale pro corretor. Olha, eu vou você tá igual o Smigol, não vai ficar sozinho. Eu vou falar uma coisa que eu tenho comigo, tá? Eu lembrei de um... Putz, precisava falar isso. Fale. Posso cortar? Fale. Vai ter que fazer um corte disso daí. Não precisa fazer corte, não. Pode ir. O que eu queria falar era o seguinte. Uma dica. Pode ficar uma dica ao invés de uma lição? Pode. Né? Porque eu não vou falar sobre moral isso daí, porque eu falo que isso daí é inerente a qualquer ser humano, né? Mas uma dica que eu acho assim, principalmente para quem está começando. E eu fui aprender isso sei lá, eu fui escutar isso há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Muito recente. Muito recente. Que existe uma estatística, tá, levantada por um conselheiro do COFES, tá? E não é daqui do Mato Grosso, é de outro estado. Há um tempo atrás eu escutei isso numa sala de reunião. E eu guardei. E a partir daí eu adotei isso para mim. E a partir do momento que eu escutei esse conselheiro federal falando isso, ele dá treinamento para corretores, dava na época, acho que hoje ele não dá mais. E eu peguei aquela dica, só dei aquela catada no ar, porque é uma estatística, tá? É uma estatística que ele fez um levantamento, tem uma estatística, eu não lembro onde que foi, eu gosto de falar a fonte, entendeu? E eu provei isso. E de fato, tiro e queda. Batata. Se você tem hoje, esquece concorrência do mundo, por isso que todo mundo fala assim, mas você não para. Por quê? Porque eu não fico olhando se o outro tem imóveis maravilhosos e tal. Eu tenho um foco.
Qual é o meu foco? Ter pelo menos de 20 a 30 imóveis, de 20 a 30 imóveis na minha carteira, exclusivos. 20 a 30. Para uma cidade, não é nada. Para um corretor sozinho, é uma explosão de serviço. É um mar. Você não para. Por quê? Porque o cliente, e essa é uma dica de ouro, porque ela funciona. Pode anotar, eu vou até olhar aqui para a câmera. Pode anotar, de 20 a 30 imóveis por corretor. Foca nisso daí e vai lá e busca a exclusividade. Por quê? Se você tem 20 a 30 clientes diretos seus, que ele te conhece, que você olhou no olho, que você apertou, apertou a mão, foi lá, conversou, tirou foto, fez todo o material e mantém esse contato com o cliente, esse cliente que vendeu vai comprar outro, e ele indicou para outro. Ali você vira uma aranha, uma teia de aranha. E é por isso que eu não paro hoje. Porque eu adotei isso há 6 anos atrás. Então eu foco naquele cliente e eu paro de brigar com o mercado, que eu tenho que brigar pelo imóvel. Eu não preciso brigar pelo imóvel. Porque quando eu tenho um cliente que quer comprar um imóvel, eu tenho a parceria inteira, eu tenho a cidade inteira para poder ir atrás. Então eu paro de brigar. Então não tem por que ficar naquela briga de foice e tal. E eu deixo claro para o meu cliente, ó, vão bater na tua porta, esse daí faz parte da dica. Vão te oferecer, vão dizer que tem cliente no carro querendo comprar teu imóvel. Isso já aconteceu inúmeras vezes, tá? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Vai falar que tem cliente, vai falar que tá muito tempo demorando para vender e se fosse boa já tinha vendido. Eles vão dar 1 milhão de desculpas. São todas previsíveis. Parece que é uma cartilha. Aí quando eu falo isso pro dono do imóvel, e quando o corretor chega e fala isso para ele fala, Dani, ele falou exatamente o que você falou. Por quê? Porque todo mundo fala isso. Então eu não faço isso. Eu falo pro cliente, ó, você já tem corretor? Beleza. Pode continuar com ele, qualquer coisa, eu vou entrar em contato com o teu corretor. E acabou. Como eu já vendi imóvel com outro corretor, respeitei o cliente, tudo, e o corretor não foi nem no banco acompanhar o cliente assinar. Resumo, este cliente me contratou para cuidar de um processo para ele e vai me dar exclusividade de 2 casas que ele vai construir. É isso o resultado, é isso que galera. Eu tô falando. Foca nos 20 imóveis e direto com o proprietário que o resto vai fluir. Não tem corretor que fica sem vender se ele não fizer esse foco, não manter esse foco. É isso. É isso. Bom, gente, finalizamos o nosso podcast com a Dani Defune, maravilhosa. Depois eu vou deixar o Instagram da Dani aqui para vocês seguirem. E é bem surpresinha aí, né, Dani? Olha, Pamela, eu quero fechar aqui o seguinte. Eu agradeço de novo o convite, né? A gente ainda vai falar algumas vezes, mas o que eu tenho para dizer? Cuiabá precisava disso, desse podcast para falar do mercado imobiliário, para dar voz para corretor que tem experiência, tem corretores fantásticos aqui no Mato Grosso. Muito. E é o que você falou, tem muito corretor que não é conhecido, mas que é muito bom, que tem uma qualidade profissional assim, uma coisa gigante. Que o corretor é alto padrão e não o produto não dele. O produto dele, sabe? É uma qualidade de imóvel, de serviço que o cara presta. A famosa frase do Guilherme Wolck. Como é que é? A famosa frase do Guilherme Wolck. Você lembra? Ele sempre fala que é o corretor tem que ser alto padrão e não o nicho dele. É o atendimento, né? É o atendimento. Porque você acaba levantando a régua dos seus clientes. Né? Hoje eu tenho cliente que liga para mim e fala assim, Dani, quanto que você cobra para fazer tal coisa para mim? Então, isso daí é o resultado do teu trabalho. Ninguém mais fala assim, dá para você fazer? Não, ele já pede, já perguntando quanto que cobra. Isso daí é reconhecimento profissional, entendeu? Sim. E é isso que o profissional tem que buscar. E não precisa atropelar ninguém, porque a gente não é patrola. Sim. Tá? Tem muitas formas de ganhar dinheiro de forma tranquila, de forma séria, de forma assim profissional, sem sair denegrindo ou prejudicando outro colega e nem falando dele também porque faz parte de denegrir, né, para outro cliente. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Mas obrigada, Dani. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada Beijo. Você. Beijo. Tchau, pessoal.